Correção dos exercícios da aula 5. Então, os exercícios lá referente ao software Octave. Né? Então, nós tivemos essa aula aqui e tínhamos lá 2 exercícios, né? Fora o exercício do fórum que vocês entregaram. Então, o exercício A é criar a função regula falsa raiz e o B, Newton raiz. Então, nós vamos criar esses 2 programinhas referente a esses 2 métodos aqui. Tá? Lembrando que o método regula false, ele tem aqui uma nova forma de se calcular o próximo elemento, tá? Que é feito, né, essa equação aqui é deduzida, você pode ver melhorzinho aqui no link do vídeo, mas essa equação é deduzida por uma reta tangente, melhor, secante, né, a curva em 2 determinados pontos, e aqui todo o restante é tudo igual ao método tradicional, esse que nós fizemos o código aqui, tá? Então, você primeiro tem que ter os pontos A e B, né? Então, começam com 2 pontos, eles não podem ter o mesmo sinal de imagem, então você faz esse teste de verificação lá no começo, calcula esse novo ponto e a partir daqui o exercício fica igualzinho foi o método da bisseção. Então, vamos pegar lá nosso software. Aqui nós temos, basicamente, se você seguiu todas as orientações e correto, até resolver o exercício, você tem estes 4 programas, né? O método da bisseção 1, método bisseção 2A, método bisseção 2B, né? Que era a resolução, respectivamente, dos exemplos. Né? Então, aqui o exemplo 1, que era esse daqui, e daí o exemplo 2, que nós tínhamos que fazer 2 alterações, né? Mudar a função, daí a gente estava trabalhando com essa função aqui, com inícios diferentes, né? Então, no 2A tinha o início em menos 2, menos 1, e o 2B tinha o início em 0 e 1, tá? Então, basicamente, nós tínhamos estes 3 programas e finalizamos com bisseção raiz, que foi o programa que vocês enviaram para o fórum, tá? Então, abri justamente esse bisseção raiz, né? Então, estamos aqui na abinha do editor agora, método bisseção raiz, e como o método regula false ele é muito parecido, o código em si vai ser muito parecido, nós vamos fazer uma alteração aqui nesse código. Lógico, essa alteração que nós vamos fazer, nós vamos salvar aqui com como se fosse um novo programa, tá? Então, aqui eu vou alterar pelo método regula false, tá? Então, só alterando aqui a data também, 4, o mês 4, dia 6, beleza? Então, estou fazendo algumas alterações, vou mudar aqui também o nome da função que vai calcular isso. Então, o nome dessa função vai ser regula, como que está lá no exercício? Regula false raiz. Tá? Então, regula false raiz. É importante que o nome da função aqui seja igual ao nome do arquivo que você esteja salvando. Aqui, por exemplo, estou com o arquivo bisseção raiz, né, porque eu ainda não fiz alteração nele, né, por isso que tem um asterisco, não fiz alteração. E aqui o nome da função regula false raiz. Então agora eu vou salvar isso aqui como, para não substituir o meu arquivo bisseção raiz, tem que ser importante que seja aqui, não pode ser no salvar, tá? Tem que ser aqui, ó, salvar arquivo como. Então vou salvar esse arquivo como e vou mudar aqui o nome para regula false raiz. O mesmo nome que está aqui para o nome da função. Isso já evita uma série de erros futuros aí. Alguns programas que vocês me enviaram, por exemplo, não condenando, mas que talvez o aluno tenha pego o código de um colega, né, para não ter que digitar tudo de novo, e esse código do colega tinha aqui o nome do programa, aqui o nome do colega, e aqui também, e ele simplesmente não alterava esse nome aqui. Estou dando uma situação aí que acabou acontecendo, tá? Mas não tem problema, podem trocar os códigos aí realmente para não precisar ficar digitando, mas
não se esqueçam de trocar também o nome aqui, né? Além do nome do arquivo que vocês vão me enviar, trocar o nome aqui também. Então, regula false raiz, é o mesmo nome que está ali, salvei. Tá, então o que vai alimentar essa nova função? Ó, veja que já criou aqui, inclusive, um novo programinha, tá? Então, vamos ter uma função, um ponto inicial A e B, né, melhor, um intervalo inicial, né, A, B, o número máximo de iterações e a tolerância. Então, o começo aqui continua exatamente igual. Vamos ter que ler a função, então essa linha está lendo a função e atribuindo a variável f. Aqui nós estamos calculando o valor da função nesses pontos extremos que foram dados, tá? E verificando se isso está dando positivo, porque se der positivo não vai funcionar esse método, né? Nós precisamos ter imagens de A e B, esses valores aqui, imagem de A e imagem de B, nós precisamos ter sinais diferentes. Então, se o produto dessas imagens for positivo, a imagem é igual. Então, isso não nos interessa, vai dar uma mensagem de erro. Se não, vai acontecer este pedaço de código aqui. Tá? Beleza, o que acontece nesse pedaço de código? Vai mostrar na tela um cabeçalho aqui da nossa tabela, né? Então, a iteração, os pontos, a solução e a imagem da solução, também a tolerância, tudo em colunas. E daí nós entramos nesse laço for, tá? Indo até o máximo de iterações fornecido aqui pelo usuário. Daí devemos calcular o XNS. Só que aqui o XNS do regula false, ele é dado por essa fórmula. É diferente do método da obsessão. Então, nós vamos ter que colocar essa fórmula aqui agora lá no XNS. Então, aqui, XNS, nós vamos alterar a fórmula. Vamos colocar lá, é A multiplicado pela imagem de B, menos B multiplicado pela imagem de A, tudo isso, né, dentro do parênteses, dividido pela diferença das imagens. Então, pegamos aqui f de A menos, ou melhor, f de B menos f de A. Tá? Então, nós temos aqui o novo x sendo calculado. A questão da tolerância aqui deixar igual, tá? Vamos mudar a tolerância somente para o Newton raiz. Aqui tem que continuar calculando, né, a imagem da função nesse novo ponto que nós determinamos. Aqui ele vai continuar imprimindo todos os valores, né, a iteração, o A, o B, o XNS, a função, a tolerância. Se ele tiver a função calculada, né, a imagem da função em XNS aqui é exatamente igual a zero, vai falar que achou uma solução exata. Se não, ele vai tentar entrar nesse outro if aqui, se a tolerância estourar, ele vai parar o for. E se isso não acontecer, tem esse outro C aqui, esse outro teste que, se chegar no máximo de iterações, ele vai parar também. E vai dar que a solução não foi obtida, né? Ou não foi obtida a solução exata, que é esse if, ou então não chegamos na tolerância desejada. Então, caso não aconteça nenhuma dessas duas coisas, vai falar que não tem uma solução nesse tanto de iterações máximo digitado aqui, e cai fora do for também. E daí, caso não entre em nenhum desses ifs, nós temos esse teste, né, verificando se o produto de A ele é com nova solução, se ele é negativo, se for, significa que nós devemos substituir o B, e se não for, devemos substituir o A. Então essa nova solução vai tomar conta, vai tomar lugar ou do extremo B ou do extremo A, né? Sempre para que o produto da imagem da função com essa nova solução fique, no caso, negativo, né? E daí ele vai terminar e vai continuar o cálculo. Por enquanto vamos deixar assim e vamos fazer o teste. Para fazer o teste, eu vou pegar aqui essa funçãozinha, tá? E vamos fazer o teste com essa função. Então, só para lembrar, aqui quando a gente resolvia lá, bisseção, só para ver
a solução, né? Bisseção raiz. A gente colocava aqui uma função, né? Um ponto, ou melhor, um intervalo inicial, né? Então começando em 2, terminando em 3, quantidade de iterações e uma tolerância qualquer. Tá? Então aqui, por exemplo, novamente usando bisseção raiz, né? Só para lembrar um pouquinho do resultado. O resultado daria isso. Tá? Agora vamos usar exatamente os mesmos argumentos, só que a mesma entrada, tudo, só que para a nova função, regula false raiz. Tá? Então, usando exatamente os mesmos argumentos, nós vamos ter o seguinte. Opa, parece que foi igual, né? Parece que deu a mesma solução, mas uma coisa interessante aqui é que estamos calculando, ó, ora ele está substituindo, né? Ora ele está substituindo o A, aqui ele substituiu o B, aqui ele substituiu o B também, aqui ele substituiu o A, né? Aqui ele substituiu o B e assim por diante. Então, ora ele substituiu o A, ora ele substituiu o B para que o método continue funcionando. Só que aparentemente o nosso programa ele não está com erro, mas ele tem um errinho sim. Por quê? Porque veja que nesta linha estamos calculando o XNS utilizando 4 informações, que são os extremos A e B, que aqui no meio do nosso código às vezes ele altera, né? Ele troca de valor, ou o A ou o B, e temos esses valores imagem de A e imagem de B. Só que esses valores imagem de A e imagem de B, no meio desse nosso for, no meio das iterações, ele não está sendo alterado, ele precisa ser alterado. Nós só estamos calculando imagem de A e imagem de B antes de entrar no for. Veja, o programa ele vai lendo linha por linha, na hora que ele entra no for, ele lê todas essas linhas de dentro do for, né, entrando ou não nesses ifs, e quando ele chega no end for, ele repete essa iteração até que o máximo seja atingido, né? Então ele fica repetindo isso até chegar nesse máximo e depois ele cai fora do for automaticamente, ou caso a gente dê um break nele, que é a entrada nesses ifs. Só que veja que nesse código de dentro do for aqui, em nenhum momento nós temos um novo cálculo de f de A ou de f de B, né? Sendo que aqui ou FA ou FB é alterado. Então nós vamos acrescentar aqui, ó, se o B for alterado, nós temos um novo FB, então nós vamos ter que calcular o FB novamente. Então vamos colocar aqui FB igual F de B. Tá? Nós vamos calcular o FB. E se o A for alterado, então nós temos que calcular um novo FA. Então aqui F de A. E com isso, nós estamos alterando, além do extremo, também a sua respectiva imagem. Vamos salvar aqui agora o programa e verificar o que alterou lá. Então, calculando novamente o regula false raiz para essa função e veja que, primeira coisa, né, iterações foi até a 14ª, antigamente estava indo até a 10ª. Tudo bem que a resposta referente aqui à bisseção raiz e o regula false anterior, nós tínhamos aqui uma diferença lá na última casa decimal aqui da resposta, né? Aqui já ficou uma solução mais fiel à solução exata, tá? Só que aqui agora nós tivemos como uma mensagem final do programa, ó, uma solução exata. X igual a 2,430466 foi obtida, porque repare que a imagem da função nesses x que nós estamos calculando, esse x que está ficando cada vez mais próximo da solução real, essa imagem aqui, ó, ele ficou dando 0, 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 várias vezes ele deu 0. Tá? Lógico, tem mais casas decimais além desses zeros? Tem, nós estamos representando apenas 6 casas decimais, mas tem mais alguma coisa aqui após esses zeros. Só que apenas neste daqui, da 14ª iteração, é que ele acabou considerando como uma solução exata, ou seja, ele acabou entrando
nesse if aqui, ó, que a imagem da função em xns é igual a zero. Somente na 14ª iteração é que ele considerou isso. Tá? Então, já houve uma alteração em relação ao programa sem aquele cálculo. Né? Aqui você pode ver que a tolerância ela foi diminuindo, e aqui a tolerância não foi diminuindo. O que foi diminuindo foram as imagens. Tá? Então, as imagens aqui, realmente, ele está tendendo a zero e ele chegou numa solução exata, mas ele não atingiu a tolerância. Então, possivelmente esse cálculo de tolerância aqui, ele não está adequado para o exercício. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia, por exemplo, ignorar isso daqui, tá? E colocar aqui no cálculo da tolerância se o valor absoluto dessa imagem de xns, se esse valor absoluto se ele está menor do que a determinada tolerância. Tá? Esse valor absoluto é o módulo, tá? O módulo do número, então ele desconsidera o sinal do número. Então vamos verificar com essa alteração como que fica o programa. Então, regula false raiz. Opa, um erro. Erro na linha 17, coluna 74, beleza. Linha 17, coluna 74. Tolerância. Não tem mais essa tal de tolerância sendo indicada. Então, significa que essa variável aqui ela não está mais sendo utilizada, né? Nós não temos, na verdade, tolerância ali para indicar. Então, eu vou tirar aqui essa informação de que estamos colocando essa coluna da tolerância. Tá? Então, tirar aqui a coluna tolerância. Agora, nós não temos mais nada da coluna tolerância. Então, salvar aqui. Veja que sempre que dá um erro, o próprio programa te fala a linha que está esse erro, lógico. Ele não te fala o que está errado, mas ele te dá a linha. E daí você olha nessa linha, ou na linha anterior, ou na próxima linha, o que possivelmente está causando o erro. Aí você vai fazer o processo de investigação. Vamos verificar agora o que está dando o programa. Opa, o programa ficou em 4 iterações. E daí, como ele chegou nesse valor de função aqui, que está menor do que a tolerância indicado, ele deu aqui a resposta. Tá? Veja que anteriormente lá o programa tinha dado a resposta exata como sendo 2,4305 para 4 casas decimais. E aqui, com 4 iterações já, o regula false ele chegou em 2,4304. Então ele chegou a uma solução muito boa. Poderíamos aumentar, por exemplo, aqui aumentar essa tolerância. Tá? E daí com 6 iterações ele já está chegando no mesmo resultado lá inicial do exercício. Esse tipo de tolerância que nós estamos fazendo referente à imagem é o mesmo que nós fizemos na mão lá na aula de número 4, antes da pandemia acontecer, tá? Antes do confinamento, tá bom, pessoal? Bom, vamos agora fazer o programinha do Newton raiz, tá? Então vou pegar aqui novamente a obstrução raiz como base, terá aqui pelo método de Newton, né? O próximo exercício aqui é do Newton raiz, ok? Então, vou colocar aqui a data de hoje, mês 4, dia 6, e aqui agora vou mudar o nome para Newton raiz. Newton raiz. Salvar como Newton raiz. Pronto, temos mais um programinha aqui agora, que é o Newton raiz. Só que o que o Newton raiz faz? Veja, o método de Newton, você tem apenas um ponto, né, um ponto inicial. Beleza, então você vai ter essa primeira estimativa de solução. Né, então já não é mais um intervalo. Então lá no nosso programinha, nós não vamos ter mais
dois valores aqui, por exemplo, sendo indicados. Vou indicar o valor que o exercício vai considerar como sendo x, por exemplo. E o que mais? Daí ele vai calculando, né, para todos os próximos x, ele vai calculando o próximo xns, tá? Que aqui ele está sendo indicado por x e mais 1. Tá? Então o próximo xns que é? É aquela estimativa inicial menos a imagem daquela estimativa inicial dividido pela imagem da derivada daquela estimativa inicial. Então veja que o método de Newton raiz, o método de Newton aqui, ele acaba utilizando a derivada. Por quê? Porque ele usa essas retas inclinadas aqui, tangenciais ao ponto em questão, né? Então, como ele usa essas retas tangentes, a reta tangente, nós sabemos que a inclinação dela é dada pela imagem. Então, não se preocupe com a dedução dessa fórmula aqui, e sim saber utilizar inicialmente essa fórmula lá no programa. Então, nós vamos precisar ter a derivada da função, tá? Então, uma coisa que nós vamos ter que alterar aqui no Newton raiz é que além da função ser indicada, nós vamos precisar também da derivada da função. Né? Nós não criamos ainda programa que deriva a função, então nós devemos ter essa informação indicada pelo usuário. Então aqui nós vamos ter que ler a função, né, inicialmente, e vamos ter que ler a derivada da função. Então colocar aqui fdir inline, né, vamos ler a função funder, que o usuário vai digitar. Ok. Depois disso, repare que nós não precisamos calcular mais isso daqui, né? Então podemos deletar. Não precisamos mais fazer o teste se os extremos têm sinais opostos, porque nós nem temos mais extremos. Então esse if aqui nós vamos deletar. Cuidado que, para não dar erro, você deletou um if, né? Todo if, veja aqui, ó, vamos voltar, if, né? Esse if em específico ele tinha um else, né? Um se então, tá? Mas eu estou digitando, eu estou excluindo, na verdade, esse if. Se eu estou excluindo esse if, eu tenho que excluir lá o final dele também, tá? Eu tenho que apagar isso aqui, senão vai dar erro. Se você não fizer a exclusão certa, aí vai dar erro e você vai ficar louco procurando erro aqui no código, porque não prestou atenção na hora de excluir as coisas. Então, se está excluindo um if, um for, preste atenção que você tem que excluir lá o final dele também, o end if ou o end for, tá? Então, nós vamos mostrar na tela a iteração. Não tem mais A e B, nós vamos ter apenas o X, o XNS, beleza, tolerância, e daí vamos entrar no cálculo iterativo. Primeira coisa aqui do cálculo iterativo, do laço for, é calcular o próximo X. Tá, o próximo X, vamos olhar a fórmula lá de novo, o próximo X aqui é obtido pelo X anterior, menos a função calculado com aquele x, menos a derivada da função calculada com aquele x. Opa, então nós precisamos calcular esses valores aqui, né? Antes de calcular o próximo x. Então, antes de calcular o próximo x, vamos calcular o valor da função nesse x. Então, f de x. Vamos calcular o valor da função derivada. Veja que eu usei aqui o f e o d maiúsculo, o e e o r minúsculo. Então, eu tenho que sempre usar a função respeitando maiúsculo e minúsculo. F e o D maiúsculo, E e R minúsculo. A função, então, é calculado em x, eu quero, né? Calculado em x vai ser, então, a função calculado em x. Beleza, calculamos, então, a função e a derivada nesse ponto x dado, ok? E daí agora eu posso já escrever aqui, né, essa fórmula do próximo x. O próximo x vai ser calculado pelo x atual menos a divisão dessa função em x por essa derivada calculada em x. Tá? Aqui nós estamos calculando x. A tolerância aqui para o exercício de Newton, nós vamos usar esta tolerância aqui. Tá referente ao erro relativo estimado. Então, como nós estamos tendo uma estimativa inicial
e a próxima estimativa sendo calculado pela estimativa anterior, nós vamos acabar utilizando isso aqui para a tolerância, tá? Então, é o valor absoluto, ok, dessa divisão do novo x menos o x anterior dividido pelo x anterior. Então, vamos lá. Valor absoluto é ABS. Tá? Então, é a função ABS. Absolute. Valor absoluto do quê? De uma divisão, né? Então, vou colocar aqui uma divisão. Divisão, o denominador lá ia ser o x anterior, né? Isso, x anterior. E no numerador essa diferença. Então, no numerador aqui, entre parênteses, a diferença do x novo com o x antigo. Aqui estamos calculando o valor da função nesse novo ponto, tá? Então, calculamos o novo ponto, a tolerância e o valor da função. E aqui estamos atribuindo a tela, né, o resultado, as variáveis i, a, b não tem mais, agora nós temos apenas um x, o xns. Veja que sempre concordando aqui com esse cabeçalho que nós criamos, né, da tabela. Tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui as informações também devem ser 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa, tem informações a mais. Vou apagar aqui uma. Agora eu vou ter o i relacionado com esse daqui, né, esse espaço reservado. Outro espaço, o próximo espaço é reservado para o x. Esse próximo espaço é reservado para o xns. Esse próximo espaço é reservado para a função xns. E esse próximo e último espaço é reservado para a tolerância. Beleza. Pula uma linha e entra nesses ifs. Esses ifs aqui vai continuar a mesma coisa do anterior, né? Porque se a imagem da função for exatamente igual a zero, então nós temos uma solução exata. Se não, se entrar aqui nessa tolerância, né, menor do que a tolerância indicado para o for. E se atingirmos o máximo de iterações, coloca que não obtemos a solução nessas iterações. Esse teste aqui não se faz mais necessário, né, fazer esse teste aqui, mas é necessário nós trocarmos o x, né, nós trocarmos o x inicial, porque se ele chegar no final desse for e não tiver um novo valor de x aqui nesse final do for, significa que todos esses cálculos aqui ele vai fazer, vai ser sempre o mesmo. Então vamos colocar aqui que o x vai receber esse novo x que acabamos de calcular. Tá? Já foi feito todos os cálculos com ele, já mostramos na tela tudo, então nós podemos alterar aquele x inicial indicado lá pelo usuário, nós já podemos alterar aqui para esse novo x calculado, e assim ele vai trocando a cada iteração, ele vai trocando o x. Bom, a princípio aqui, pelo que eu me lembre, tá tudo certo aqui, essa função Newton raiz, vamos salvar e executar. Só que na hora da execução, lembre-se que nós precisamos indicar agora a função, a derivada da função, apenas um x, e o máximo de iterações e a tolerância. Tá? Então aqui, vou copiar essa informação aqui, vou colocar o que a gente estava fazendo anteriormente. Copiar essa informação, então, Newton raiz, nós vamos ter que indicar tudo aquilo lá. A função está indicada aqui, depois da função eu tenho que indicar a derivada da função. Então, derivando essa função aqui, derivada do 8 é zero. Aqui nós temos a distributiva, menos 4,5 vezes x. A derivada de menos 4,5x é menos 4,5. Tá? E aqui o menos 4,5 vai multiplicar esse menos x, menos seno de x, então vai ficar mais 4,5 seno de x. A derivada disso vai ser 4,5 cosseno x, né? Então 4,5 repete, vezes o cosseno de x. Daí com um sinalzinho de mais aqui na frente, né? Então, mais. Beleza, aqui nós temos a derivada da função.
Depois da derivada da função, devemos informar um x inicial. Vou começar aqui com x igual a 2. Máximo de iterações e a tolerância. Bom, vamos rezar para que dê certo. Poxa vida, temos algum erro aqui no nosso código, na linha 1. Bom, vejamos. Linha 1. Linha 1 aparentemente não tem nada, né? Então o programa ele tem um erro muito grave para ele estar indicando a linha 1 como errado. Tá? Então vamos observar aqui com calma. Temos o nome da função está igual, beleza. Temos aqui função, derivada da função. Aqui, né? Aqui eu estou falando derivada da função e aqui estou usando função derivada. Então, aqui está o erro, veja só. Erro de digitação na hora que eu fui colocar as informações. Então, função derivada, função derivada, função derivada. Tá? Bom, já achamos um erro, tomara que seja só esse, e vamos testar lá novamente. Opa, continua dando erro. Esse tal desse x aí não está sendo encontrado. Vamos olhar lá. Então, x, beleza. X está sendo indicado pelo usuário. Emacs, tolerância, função derivada. Estamos atribuindo aqui. Daí nós temos aqui um cabeçalho, ok. Fx aqui está sendo calculado. Função derivada calculado também. XNS vai ser o x menos esse quociente. Bom, aparentemente isso aqui está certo. Poderia trocar isso aqui, deixar assim, né? Que daí ele faz a divisão, a gente força realmente ele a fazer a divisão antes. E daí ele faz x menos essa divisão. Tá ok, mas talvez não era esse o erro. Valor absoluto, aqui beleza. Né? Temos o xns menos x dividido por x. Valor da função, tá ok. Aqui estamos jogando para a tela, né, essas informações, tá? E x, xns, fxns. Tolerância 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, fechou, são 5 informações. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ok, talvez ele nem entrou nesse mérito. E aqui depois o x que está sendo substituído pelo xns. Aparentemente nenhum erro, né? Vejamos o que ele poderia estar causando erro. Deixa eu pensar aqui. Fazer uma pausa aqui para pensar, tá? Então, pausa para pensar. Bom, saindo da pausa aqui. Bom, eu dei uma olhada em todo o código aqui. Aparentemente não tinha nada de errado, mas eu resolvi, né, ele está falando aqui pelo erro, está falando que tem um x aí indefinido, né, sei lá. Então o que eu pensei? Pensei assim, vamos trocar isso aqui para xi. Né? Então eu troquei para xi, sempre onde tinha um x eu coloquei o xi, né, pensando que talvez esse x aqui ele está indefinido, ok? E daí fui colocando, trocando todos os x e testei de novo. Só que nesse teste aqui que eu fui fazer de novo, eu observei que aqui estou digitando a função e estou esquecendo de colocar uma vírgula, tá? Para digitar a derivada da função. Então tem que ter uma vírgula aqui entre esses dois comandos, porque senão ele não vai interpretar. Então realmente, aparentemente aquele x inicial lá não estava errado. Mas agora eu também vou deixar xi aqui, porque eu já fiz essa alteração. Então vamos colocar aqui, novamente a informação. Veja, o trabalho de você achar um erro no cálculo, um erro no código, ele é muito minucioso, você tem que fazer ele com bastante calma mesmo. Às vezes é uma coisinha, aqui foi uma vírgula, né? Então, analisando, aqui nós temos a função, vírgula, aqui nós temos a função derivada. Eu
Até pensei aqui que talvez fosse o x que estava sendo indicado, que tinha que indicar ele como um número decimal, né? Mas não é não. Então aqui troquei para um 2 e agora deu certo o nosso programinha aí do Newton raiz. Então aqui está o cabeçalho, né? Nós temos aqui as iterações, o x inicial, depois ele trocou por 2,48, depois ele trocou por 2,43. Aqui estão as soluções, né, que são obtidas. Então esse aqui foi substituído por x, esse aqui depois substituído por x, esse aqui substituído por x. Aqui as imagens, as tolerâncias que estão sendo calculadas. Ok, ó, ele já atingiu a tolerância com apenas 3 iterações. Veja que dos outros métodos lá, o obsessão raiz, nós tínhamos 10 iterações para atingir a tolerância. O regula false, aqui, esse aqui estava errado, né? Esse regula false, ele chegou a uma solução exata, mas com 14 iterações. E aqui o nosso método do Newton raiz, nós temos uma tolerância atingida já com 3 iterações. E uma solução, né, como nós podemos ver lá, que a solução exata foi 2,4305, né? Então aqui uma solução exata já muito boa. Veja que sem arredondamento, aqui com 6 casas decimais, 2,430466. Realmente é aquela solução exata lá que o exercício achou, né? 2,430466. Tá bom? Então, esse aí foi o nossa correção dos exercícios da aula 5, os exercícios lá dos programas, né? Já para aquecimento aí para a aula de hoje, que nós vamos trabalhar com o Octave novamente. Ok? Então, até a noite, pessoal.